E olha, a gente está vendo também a manifestação dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e nós queremos saber sobre a legalidade. Por isso eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar agora ao vivo, dessa vez com a Maria Maciel, para a gente entender o que diz o direito constitucional. Maria Maciel, você está na OAB, na sede da OAB Alagoas, para falar um pouquinho sobre a questão do direito de ir e vir. É isso? Isso mesmo, Wilson. Nessa hora, todo mundo fica buscando, né? Fica aquela pergunta no ar, né? Será que eles podem fazer isso, obstruir as ruas, né? O que tem de diferente em relação a tantos outros protestos e manifestações que a gente vê e costuma cobrir aqui, que acaba fechando ruas e avenidas da capital? Quem vai ajudar a responder essas perguntas aqui é o Igor Franco, que é vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Alagoas. Boa tarde. Primeiro, do ponto de vista constitucional, qual é a legalidade desse protesto? Uma boa tarde, Wilson, uma boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, o que há de diferente nesse protesto é que ele atenta contra a própria democracia. Vejam que protestos, de um modo geral, eles são bem-vindos na democracia. Inclusive, esse protesto que ocorre é graças à democracia. E aí, ao se protestar contra o resultado das eleições, quais são as consequências possíveis para isso? O fim das eleições? Então, é essa reflexão que a população tem que fazer. Qual o resultado que se espera? E isso, no meu entender, é que é a diferença. Por quê? Em um protesto que é feito, por exemplo, olha, faltou água no meu bairro, olha, tem um buraco no meu bairro, isso pode ser resolvido. O protesto ele se presta a que as autoridades elas prestem atenção a esses anseios da população. Mas quando eu peço o não reconhecimento do resultado eleitoral, eu estou pedindo pelo próprio fim do processo democrático, que é o processo democrático que permite, inclusive, que as pessoas possam protestar. Então, essa reflexão que deve ser feita, e também a população precisa entender que o processo eleitoral ele é acompanhado pelas mais diversas instituições, inclusive pelas próprias Forças Armadas que acompanharam o processo todo um processo de inseminação da urna, a votação paralela que garante a integridade do processo eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, deu toda a liberdade para as instituições participarem, e isso foi acompanhado por todas as instituições. Então, nesse momento também, é importante prestar atenção que houve outras eleições. Existiram eleições de governadores que foram eleitos, tanto do campo da esquerda como no campo da direita. Existe o Congresso Nacional também, que foi eleito através do mesmo processo de votação. E diga-se de passagem que o Congresso eleito ele estaria mais voltado às pautas de direita. E é outro ponto também que precisa ser esclarecido, porque o nosso sistema é presidencialista, mas um presidente de esquerda ter sido eleito não significa que as pautas de direita não vão ser atendidas. Nosso sistema democrático, inclusive, ele foi modelado para que as minorias tenham também voz nesse processo. E, no caso, você tem um Congresso formado por maioria de direita. Agora, em relação a esse direito, né, de ir e vir da população, já que existe obstrução dessa via na Avenida Fernandes Lima, que é a principal, o que cabe aí juridicamente em relação a essa manifestação? Nesse caso, o poder público, ele pode tanto, verificando a situação de imediato, tomar as atitudes necessárias, como também viabilizar através de ações judiciais, ordens judiciais para o desbloqueio. Nesse caso, estaria em tese conflitando dois direitos fundamentais, que é o direito de protesto, contra o direito mencionado, que é o direito de ir e vir. Só que, entre a mediação desses direitos, existe algo maior, que é a própria democracia. A democracia ela não se coaduna com protestos antidemocráticos, que foi o que eu coloquei antes, que é a diferença desse protesto. E daí que esse protesto não é resguardado pela liberdade de protesto. Você não pode protestar contra a própria democracia. E nesse caso aí, o direito de ir e vir prevalece sim nesta situação. E tem diferença em relação, por exemplo, eles estão obstruindo só uma faixa, está liberado, está causando uma lentidão do trânsito, mas não há essa obstrução total. Tem diferença? Ameniza? Há sim diferença, evidentemente, porque não fica bloqueado totalmente. Por exemplo, pessoas que estejam precisando de tratamento de saúde vão conseguir serem direcionadas a hospitais. Existem ambulâncias também que estão trafegando na via. Existe a polícia, por exemplo, que pode necessitar também trafegar nessas vias. Entretanto,
O protesto, pelo que foi mencionado, já dura mais de 24 horas, atrapalhando toda a vida da população e seu entorno, a prestação de serviços públicos, e daí que, quanto à desobstrução da via, não faz diferença, ela deve ser desobstruída. Ok, muito obrigada, então, pelos esclarecimentos e informações importantes, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta, olha, por que o tratamento é diferente, né? Dependendo de um protesto e do outro, e foi muito bem explicado aqui pelo advogado. Eu volto com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria, agradeço, doutor Igor, também, explicação fantástica, didática, bastante precisa e clara, né? Todo e qualquer protesto tem que ter um objetivo, e é o que o advogado, inclusive, trouxe aqui como uma forma de discussão, que eu disse, coincidentemente, antes de falar com você, Maria, e com o advogado. Qual é a pauta do protesto? É o quê? É você contestar as eleições. Se contesta as eleições, como disse o próprio advogado, você contesta também o sentido democrático do país. Então, essa é a informação. O que é que eles querem? É legítimo, sim, você fazer qualquer tipo de manifestação. E aí eles uma via, o que faz com que, inclusive, a fluidez do trânsito possa acontecer e não impedindo, como estava ontem, toda aquela via da Fernandes Lima na subida para o tabuleiro. Vamos aguardar. É um momento ainda, as pessoas estão inquietas, ainda estão naquela situação. Enfim, vamos aguardar para saber o que é que vai... O mais importante de tudo isso é que o Brasil tem uma fratura grande. E essa fratura é uma fratura que não é benéfica para ninguém, nem para quem é direita, esquerda, centro. Então, eu não gosto muito de usar essa expressão direita, esquerda, enfim. Obrigado, Maria, obrigado, doutor Igor, também pelas informações. Eu acho, gente, seja quem fosse o presidente, a gente está no mesmo barco. Seja quem fosse o Jair Bolsonaro, ótimo, legal, fosse o Luiz Lula da Silva, legal, fosse o Antônio José da Silva, Maria, fosse a Maria José da Silva, tudo certo. A gente vai continuar trabalhando, pagando nossos impostos e lutando para fazer da melhor forma possível. E é aquela história, se não está bom, a gente tira, não já tiramos? Então, se for o caso, deixa. Mas, enfim, vamos aguardar, né, os primeiros ânimos, enfim, das pessoas que estão ainda naquele conflito, mas vamos aguardar que as coisas aconteçam da melhor forma possível. O mais importante é que a gente continue tocando a vidinha para frente, trabalhando, a gente vai continuar trabalhando, todos, não tem jeito. Tivesse um presidente que dissesse assim, Wilson, você não vai trabalhar não. Pronto, esse aí eu pegava a bandeira dele, corria o dia todinho nu, a cidade todinha para votar nele. Mas eu vou ter que continuar trabalhando, pagando os impostos, pagando a feira, tudo. A minha mulher botando a fatura por baixo do banheiro, eu querendo esconder ela, botando a fatura, dizendo na porta, amanhã tem que pagar o colégio. Tudo isso. Não tem jeito, vai continuar do mesmo jeito, seja com quem for. Então, que Deus nos ajude, é importante.